Olá, queridos amigos, mais uma vez aqui estamos para o nosso Evangelho no Lar. Pai nosso que estás no céu, santificado seja, Senhor, o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal, e que assim seja. Mestre Jesus, nos apresentamos, Senhor, diante de Ti, para mais uma vez estudarmos o Teu Evangelho de luz. Que possamos, Mestre, no dia de hoje, estudar uma página que venha falar bem de perto ao nosso coração, diante das dificuldades que estamos enfrentando neste momento, para nos dar força, coragem, bom ânimo diante das lutas de cada dia. Graças a Deus, graças a Jesus. E assim nós vamos abrir o nosso Evangelho segundo o Espiritismo. E a lição que nos vem hoje é do capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito. E vamos estudar o item número 1, o que é preciso entender por pobre de espírito. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Marcos, capítulo 5, versículo 3. A incredulidade se divertiu com esta máxima. Bem-aventurados os pobres de espírito, como com outras coisas, sem a compreender. Por pobres de espírito, Jesus entende os homens desprovidos. Jesus não entende os homens desprovidos de inteligência, mas os humildes. Ele disse que o reino dos céus é deles e não dos orgulhosos. Os homens de ciência e de espírito, segundo o mundo, têm geralmente tão alta consideração de si mesmos e da sua superioridade, que olham as coisas divinas como indignas da sua atenção. Seus olhares concentrados sobre sua pessoa não podem se elevar até Deus. Essa tendência a se crer acima de tudo não os leva senão muito frequentemente a negar o que, estando-lhes acima, poderia rebaixá-los, e a negar mesmo a divindade. Ou, se consentem em admiti-la, contestam-lhe um dos seus mais belos atributos, que é a sua ação providencial sobre as coisas deste mundo, persuadidos de que só eles bastam para bem governá-lo. Tomando sua inteligência por medida da inteligência universal, se julgam aptos a tudo compreender e não podem crer na possibilidade daquilo que não compreendem. Quando pronunciaram seu julgamento, têm esse julgamento por inapelável. Se recusam a admitir o mundo invisível e um poder extra-humano, não é porque isso esteja acima da sua capacidade, mas porque seu orgulho se revolta com a ideia de uma coisa acima da qual não podem se colocar e que os faria descer de seu pedestal. Por isso, eles não têm senão sorrisos de desdém por tudo o que não é do mundo visível e tangível. Eles se atribuem muito de espírito e de ciência para crerem nessas coisas,
segundo eles, boas para as pessoas simples, tendo aqueles que as levam a sério por pobres de espírito. Bem, essa página de hoje, que está no capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito, neste item 1, vamos analisar então, como é o título do item, o que é preciso entender por pobres de espírito. Essa bem-aventurança, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus, está no Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha é uma das páginas mais belas do Evangelho e é uma fala de Jesus, próximo da cidade de Cafarnaum, num final de tarde, onde ele subiu numa pequena elevação, num pequeno monte que havia na região, para ali falar ao povo que se juntou para ouvi-lo. E ele subiu nesse pequeno monte justamente para poder ser visto por aquela pequena multidão que estava ali presente para escutar os seus ensinamentos. O Sermão da Montanha, o Sermão do Monte, é uma página muito importante, porque ali Jesus resume todos os seus ensinamentos. E foi neste momento sublime que ele nos trouxe as bem-aventuranças, sendo que uma delas é esta que acabamos de ler: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. E como diz a lição, essa bem-aventurança, ela é muito mal compreendida por muitas pessoas, que enxergam aí uma enorme contradição. E por que isso? Nos nossos dias atuais, pobre de espírito é definido como uma pessoa tola, uma pessoa que não tem condições de compreender as coisas, uma pessoa iletrada, uma pessoa sem estudo, uma pessoa sem esclarecimento. Então, quando nos nossos dias, nos dias atuais, se fala no pobre de espírito, é disso que se pretende falar. Mas é claro que não foi esse o significado que Jesus deu a essa expressão pobres de espírito. O que Jesus quis dizer com pobre de espírito é pobre de orgulho, de arrogância, de desejo de se sobrepor aos outros de uma maneira agressiva, de uma maneira a usurpar os direitos das outras pessoas. Então, o orgulhoso é aquela pessoa que quer tudo para si, que só pensa em si, que não tem a menor consideração pelas outras pessoas, pelas necessidades das outras pessoas. Então, esse é o orgulhoso. Então, Jesus quis dizer que bem-aventurados aqueles que não têm isso no coração, aqueles que são ricos de quê? De humildade. E por que essa máxima, essa bem-aventurança é tão mal compreendida? Porque existe, infelizmente, até hoje, um predomínio da razão sobre o sentimento. Muitas pessoas pensam em Deus, raciocinam, acham que Deus não existe, acham que tudo isso é uma conversa fiada, e elas fazem isso, como diz a lição, por uma questão justamente de orgulho, porque são pessoas que se julgam muito importantes, se julgam capazes de tudo resolver sem que haja necessidade da intervenção de um poder maior do que elas, que no caso é Deus. Todos nós sabemos que
A existência de Deus pode ser provada pela própria natureza. Ao observar a natureza tão perfeita, o movimento dos astros, a perfeita harmonia que existe nas espécies animais, a beleza de toda a flora, todas as plantas, tudo aquilo que existe no mundo, a harmonia e o bom funcionamento de todos os sistemas da vida humana, seja ela em qualquer fase da sua existência, e abrangendo também a vida animal, a vida vegetal. Existe uma perfeição em todos os sistemas que governam a vida no planeta. Ora, quem criou tudo isso? Para acreditar em Deus, basta ter um raciocínio de que não existe nada que surge assim, sem nenhuma razão específica para isso. Então basta olhar a natureza, basta olhar o universo infinito, com tantas estrelas, tantos planetas, para podermos ter a certeza de que alguém criou isso. E esse ser que criou isso é alguém muito sábio, é alguém que tem a condição e o domínio de tudo aquilo que acontece na Terra. E essas pessoas que não acreditam em Deus, elas duvidam da providência de Deus na nossa vida. Elas acham que isso não acontece, mas isso é um erro. Deus é nosso Pai amantíssimo, é nosso Pai que cuida de cada um de nós com todo cuidado, porque Ele nos conhece pelo nome. Foi Ele que nos criou. Ele conhece toda a nossa existência. Ele conhece todas as nossas necessidades. E quando nós estamos pedindo alguma coisa, tenhamos a certeza, a providência divina já está pensando lá na frente e enviando seus mensageiros celestes para nos ajudar, fornecendo circunstâncias e colocando no nosso caminho pessoas que vão nos ajudar. Basta nós olharmos a nossa vida. Quantas dificuldades nós enfrentamos em que nós não tínhamos ideia de como resolver aquele problema. E aí nós pedimos a Deus, nós recorremos à oração, nós tivemos fé e pouco a pouco a situação foi se resolvendo, surgiram oportunidades, surgiram circunstâncias favoráveis. É a providência de Deus. Vamos fortalecer em nós a fé e acreditar que realmente são bem-aventurados aqueles que são pobres de orgulho e de arrogância e que são ricos de humildade. Como ser humilde? Basta olharmos para nós com olhos de verdade, olharmos para nós reconhecendo aquilo que nós realmente somos, sem querer nos fazer parecer mais do que somos, sem querer se sobressair sobre as outras pessoas de uma maneira realmente vaidosa, de uma maneira que busca diminuir o outro para nos elevar. Isso é ser humilde. Ser humilde é pensar nas outras pessoas. Ser humilde é compreender que somos todos irmãos, somos todos filhos de Deus, que devemos nos apoiar, nos unir, que devemos nos amar uns aos outros. Então, que possamos refletir hoje sobre essa bem-aventurança. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. E o que significa essa expressão, deles é o reino dos céus? Significa que para aqueles que são humildes, para aqueles que têm boa vontade com o seu próximo, Deus está mais próximo deles. Eles estão mais perto das realizações, da plenitude, daquilo que nós chamamos de felicidade, que é a nossa consciência tranquila, que é a certeza de que há alguém que vela por nós e que nos protege, nos auxilia
todos os dias da nossa vida. Essa sensação de plenitude, de segurança, de paz de espírito é o que há de mais importante nos dias de hoje. Quantas vezes nós vemos pessoas cheias de dinheiro, pessoas riquíssimas, mas que estão angustiadas, estão vazias desse sentimento de paz, estão o tempo todo preocupadas com aquilo que possuem, se alguém está roubando a elas, como que elas vão aumentar o seu patrimônio. E essas pessoas acabam adoecendo e elas acabam não podendo utilizar aquilo que elas lutaram a vida inteira e que foi a razão da vida delas, que são os bens materiais. Então, que possamos pensar nesta lição no dia de hoje. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados aqueles que são humildes, aqueles que buscam eliminar do seu coração o orgulho e a arrogância, porque esses, com certeza, estão mais perto de Deus. E assim nós vamos agradecer a oportunidade de estudarmos essa lição de hoje e o fazemos com as vibrações. Vibremos por todos os países que enfrentam as doenças, a fome, a miséria, os conflitos. Vibremos pelo nosso querido Brasil, a nossa terra querida, pelos nossos governantes e por todo o povo brasileiro. Vibremos com muito amor por todos os lares, pedindo a Jesus que possa entrar em cada lar, através dos seus mensageiros celestes, para ali acender a luz da paz, do amor, da boa vontade. E onde há boa vontade, não existem brigas, não existe desentendimento. Vibremos pelos lares coletivos, hospitais psiquiátricos, clínicas de dependentes químicos, asilos, orfanatos e presídios. Por aqueles que ali residem e por aqueles que ali trabalham. Vibremos com muito amor neste momento. Por todas aquelas pessoas que se encontram com depressão, com uma tristeza profunda, com desânimo, que não têm coragem para enfrentar os problemas da vida e que com isso vão adoecendo. Que Jesus possa, neste momento, derramar sobre elas as suas bênçãos de luz, de paz, de força e de coragem. Vibremos agora com carinho por nossos familiares e nossos amigos. Vibremos por uma pessoa que passa neste momento pela nossa mente e que pedimos a Jesus que cuide desta pessoa com todo carinho, dando-lhe aquela força necessária, aquela energia renovadora para seguir adiante, mesmo com seus problemas. Vibremos neste momento pelos irmãos que não têm um lar para retornar, que vivem nas ruas, e por aqueles que estão prisioneiros dos vícios. Vibremos neste momento pelo CAE, a nossa casa espírita, que com tanto carinho nos recebe para o trabalho, assistência espiritual e o estudo. Vibremos pelos alunos e pela equipe da 31ª turma da Escola de Aprendizes do Evangelho. Vibremos por nossos vizinhos. Vibremos por nosso lar e todos aqueles que habitam conosco. E pedimos licença, Senhor, para vibrar por nós mesmos. Criaturas ainda tão necessitadas do amparo e da misericórdia do Pai.
Pai nosso, que estás no céu, santificado seja, Senhor, o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal, e que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Que possamos ter um ótimo final de dia, que possamos ter uma boa noite de sono, para acordarmos amanhã renovados para mais um dia. Um grande beijo a todos e até amanhã, se Deus quiser.